Eu espero que vocês tenham reservado um tempinho para assistir esse vídeo, porque, meus amigos, hoje nós iremos fazer um unboxing duplo de dois ROG Strix novos que a ASUS lançou aqui no Brasil, e ambos com a nova placa de vídeo RTX 5070 Ti. Pois é, nós já testamos aqui os Strix com 5090, com 5080 e agora chegou a hora de testarmos a 5070 Ti. Ainda existe a 5070 normal, que a ASUS também lançou, junto com um Strix 5060 também. A ASUS tá lançando um monte de coisa e em breve a gente pega, né, para testar a 5060 e 5070. Por enquanto, vamos testar a Ti mesmo. Vocês estavam perguntando muito, né, se essa placa de vídeo valeria a pena ou não, porque vale a pena lembrar que os Strix com 5090 ou 5080 estão acima de 30 mil reais. É um dinheiro muito absurdo. Esses caras também são bem carinhos, não são nada baratos, tá? Um aqui custa 30 e o outro custa seus 22 mais ou menos. Mas vamos lá, o que são essas duas caixas? Esse cara aqui é o Strix Scar 16 com um Core Ultra 9 275HX e uma RTX 5070 Ti. E esse cara é um que me chama um pouco mais de atenção, porque é um Strix G16 normal, não é o Scar, então ele é bem mais simples e mais barato do que o Scar, mas o hardware desse aqui tá muito diferente. O processador desse notebook é um Ryzen 9 9955HX3D, meus amigos. Para quem acompanha esse universo de hardware, principalmente de PC, sabe que os CPUs da AMD, esse final X3D, são os melhores processadores para jogos que existem, tá? Melhores, inclusive, provavelmente do que o Core Ultra 9 aqui, o 275HX. Para trampo, pode ser que o Core Ultra 9 seja melhor. Mas para jogos, esses CPUs com final X3D, pelo menos em PCs, são muito diferenciados porque eles têm mais memória cache, eles têm uma performance muito maior para esse tipo de aplicação que são jogos. Inclusive, coincidentemente, recentemente nós testamos o nosso PC que a gente montou com o Ryzen 9 9950X3D e pegamos mais de 500 FPS no CS. Nesse cara, eu tô com uma expectativa alta também com relação ao processador. Placa de vídeo aqui também é uma 5070 Ti, então a placa de vídeo aqui em ambos é a mesma. E sobre preços, como eu acabei de falar, o ROG Strix Scar tá custando R$ 29.700, tá? No lançamento, e o G16 mais comum, mais humilde, seus R$ 22.500. Ambos estão acima de 20 mil, mas a diferença de preço entre os dois é de R$ 7.200. Tem que estar vendo se esse cara realmente tem tudo isso a mais. Claro que o Strix Scar, ele tá com aquele novo visual com Anime Vision, enfim, várias firulas que a gente vai conhecer durante esse unboxing, mas sei lá, esse cara aqui tá me chamando um pouquinho mais de atenção. Quem enviou esse notebook foi a ASUS, muito obrigado aí pelo envio e bora lá fazer um unboxing desses caras, né? Só antes avisar que se você ficar interessado em comprar alguns desses lançamentos, eu recomendaria você ficar de olho no nosso site, no benchpromos.com, porque vira e mexe a ASUS faz alguma ação, alguma promoção, solta ali cupom de desconto, cashback e a gente avisa lá no nosso site se estiver rolando alguma promoção. A gente caça promoções, a gente monitora os menores preços do mercado e posta lá no site para vocês ficarem sabendo, tá? No site ou também no nosso grupo de promoções no Telegram. Se você não acompanhava, comece a acompanhar, os links estão todos aqui na descrição. E é o seguinte, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque teremos que fazer dois unboxings e não só um, inclusive vou tentar ser um pouquinho mais rápido para não enrolar muito vocês. Vamos começar com o ROG Strix, na minha opinião, mais interessante, mais barato e mais interessante, que é o Strix normal com o Ryzen 9, tá? Esta aqui é a caixinha dele, ó. Ele está lacradinho, tivemos o privilégio de sermos os primeiros a testar esta unidade em si. Aqui estão as especificações, mas bora lá abrir. E vale a pena lembrar que esse aqui vai ser o vídeo de unboxing. Em breve eu trago um vídeo com mais testes detalhados e inclusive, provavelmente nós já fizemos uma live testando esses caras ao vivo, tá? Se por acaso você assistiu a live e tá estranhando o fato de estarmos abrindo o notebook agora depois, é porque até o vídeo ser editado, sair no canal, demora um pouco mais. Na live a gente consegue ser um pouquinho mais rápido. Mas ó, caixa aqui aberta e eu lembro que o unboxing do Strix, ele é um pouco delicado porque você tem que abrir ele com calma. Aqui ó, ele já tem um tutorialzinho avisando que você tem que abrir com esta parte para cima, caso contrário o notebook vai cair no chão. Então ó, você pega aqui a caixa dele, né? E simplesmente puxa que já teremos acesso ao Note, aquele Strix que a gente já conhece, né? Esse Strix G16 da versão Ryzen, ele é mais barato justamente porque ele usa o chassi, o design 2024, então ele não tá com o design reformulado, né? Aí para fazer um unboxing, você puxa essa parte da caixa para baixo, olha, já faz, né, uma certa apresentação aqui do Note que está dentro do plastiquinho. Bonito demais, né, cara? A linha Strix da ASUS é sempre muito legal, mas já a gente abre ele. Vamos ver a fonte, né? Dentro da caixa temos... Eita, que fonte grande, velho. Caramba, não lembrava que a fonte era tão grande assim, não. Mas, ó, cabo de força, beleza. E a fonte do Strix G16 não é do Scar ainda, tá? É uma fonte de
280 watts. Eu diria que até que é pouca coisa, né? A gente está acostumado hoje em dia com notebooks consumindo 330 watts, até mais do que isso, mas um dos motivos talvez dessa fonte não ser tão grande assim para esse patamar de notebook é que o Ryzen X3D ele costuma entregar mais performance e consumir menos do que alguns outros processadores, então talvez por isso eles tenham conseguido colocar uma fonte um pouquinho menor. Mas tá aí, tem mais alguma coisa aqui dentro da caixa? Eu acho que não, normalmente não vem mais nada, mas ó, temos aqui apenas manuais, né, documentos, tudo mais que, enfim, não nos interessa nesse momento, até porque nosso tempo está um pouco apertado, temos um outro notebook para abrir. Mas claro, né, antes de abrir o outro notebook, bora tirar este carinha do plástico aqui no caso, né, ele vem sempre super bem embaladinho, numa caixa legal também, aqui num plastiquinho legal pra gente, né, ter acesso ao notebook sem nenhuma marca de dedo ou um pozinho nele. E voa lá, esse aqui é o Strix G16 com o Ryzen X3D. Para quem acompanha o canal, ele é muito parecido com alguns outros Strix que nós já testamos por aqui, né? Como por exemplo o Strix com a 4070, que a gente tem falado bastante ultimamente. É um Strix com a tampa de metal, tá? Construção muito boa. O logo aqui ele é impresso, não é RGB nem nada. Tem alguns Strix, algumas versões de Strix que o logo é RGB, não é o caso aqui, é apenas impresso. Tem esse detalhe aqui, For those who dare, uma linhazinha. E ele tem esse deck traseiro também em plástico, com alguns detalhes, né? Com essas linhas aqui, uma parte mais escura aqui na lateral direita e também escrito aqui embaixo, Republic of Gamers. Não sei se a câmera tá pegando, mas ele tem vários detalhezinhos. A linha Strix, aliás, os notebooks da Asus costumam mandar bem nessa parte de detalhes, né? Até na parte de baixo aqui, ó, se você olhar, tem vários easter eggs, vários detalhezinhos, então é um notebook que dá bastante atenção para estes pequenos detalhes. Agora, antes da gente continuar, vou deixar esse notebookzinho aqui de lado e vamos pegar o Strix Scar, meus amigos, que é um pouco mais pesado. Essa caixa aqui, ela tá um pouco mais pesadinha. Esse cara não tá lacrado, tá? Porque a gente já abriu em live para mostrar para vocês, ele já está aqui com o lacre rompidinho. Mas vamos trazer experiência de unboxing em vídeo também para quem não consegue acompanhar as lives, né? Aqui para abrir esse notebook eu vou ter que jogar o Strix mais pro ladinho. Aqui o esquema de unboxing é um pouco diferente, né? Você pega aqui a tampa e levanta ela. Aí a própria caixa vai te apresentar o notebook. Aqui, ó, justamente esse, eu acho que eu quebrei a caixa, porque eu acho que, se não me engano, era para ela subir junto. Já peço perdão aqui para Asus, mas eu acho que deu ruim com a caixa. Ó, vamos tentar de novo. Agora sim. Agora deu certo. O notebook ele dá uma certa elevada, né, ó, quando você levanta a caixa, só que ela fecha sozinha. Então, enfim, aí, quebrou de novo, deixa assim. A caixa tem vários easter eggs aqui, ó, na parte de cima, né, explicando mais ou menos como é que funciona. E lembrando, esse aqui é o Strix Scar, uma linha superior ao Strix convencional, que agora tá difícil de tirar aqui da caixa. E este Strix Scar tá com várias novidades com relação ao design, que nós já mostramos em algumas outras versões, na versão 5090 ou na versão 5080 também. Aqui, ó, já tem uma caixinha, né, pra te mostrar a parte manuais. É uma baita de uma caixona para 3 papel, mas beleza. O que importa é a experiência de unboxing. Aqui no lado esquerdo não tem nada, espaço vazio, talvez em alguma versão aí mais especial venha com brindes e tudo mais. O resto tá aqui no lado direito, onde nós teremos o cabo de força, que eu nem vou tirar da caixa, já tem alguns aqui para fora, e a fonte, que me parece maior de tamanho com relação ao Strix normal, tá? Deixa eu só tirar a caixa dele aqui de cima, que apesar de ser muito bonita, é muito espaçosa. Ó, essa aqui é a fonte do Strix normal e essa aqui é a fonte do Scar. Cara, pior que não, elas têm exatamente o mesmo tamanho. Só que o Scar, pelo que eu tive visto na especificação, é isso mesmo, ó, o Scar ele é maior, tá? A potência da fonte é maior, 380 watts, são 100 watts a mais pro Strix Scar se comparado com o Strix normal G16. Essa aqui é 280 e essa aqui é 380, apesar do tamanho delas serem exatamente iguais. Quer dizer, igual não é porque a 380 ela é um pouquinho mais grossa, tá? Mas de tamanho, assim, aspecto físico, elas são muito, muito parecidas. E é o que eu falei, né? O Ryzen X3D, ele é conhecido por ser menos gastão, enquanto os Core Ultra, os CPUs HX da Intel são conhecidos justamente pelo contrário, por gastarem bastante energia. Mas bora lá retirar esse Scar do plastiquinho. A gente já tinha tirado em live, né? Mas a gente botou aqui tudo de volta para termos a experiência de unboxing do zero. E este aqui então é o Strix Scar 16 com uma RTX 5070. Na minha opinião, com certeza bem mais bonita, né? Bem mais charmoso, ó. Tem um logo já aqui
que ele parece ser refletivo, mas ele é RGB também, tá? Quando você liga o notebook, esse look acende, e principalmente toda essa faixa pontilhada é uma telinha de LED que tem ali embaixo também, chamado de Anime Vision. Quando você liga esse notebook, tudo aqui acende, ele fica um show de luzes. O Strix Scar, aliás, o Strix normal, ele não tem muito RGB, como vocês estão vendo, ele é mais pintado mesmo, apesar de ser bonito. Esse cara, não, ele tem RGB para tudo que é lado, inclusive uma telinha LED aqui, que você pode configurar o que vai aparecer. Também tem a frase For Those Who Dare aqui na diagonal. O deck traseiro está um pouco mais minimalista, tá? Agora que a gente tem os dois aqui, ó, vocês conseguem ver a diferença entre eles, né? O Strix Scar com o visual 2025, lembrando que o Strix normal também tem o visual 2025, mas não é esse caso aqui, tá? É o caso dos Strix 5060 e 5070 que a Asus lançou, mas não temos aqui para mostrar. Mas ó, o deck traseiro tá bem mais minimalista, né? Ele tá mais reto agora, talvez pensando na galera que ia usar esse cara no trabalho, talvez. Acho difícil alguém fazer isso, mas enfim, pensando nisso, pode ser que ajude. A parte de baixo dos novos Strix Scar estão sensacionais, né? Tá com essas linhas aqui, lembrando muito um Airflow do notebook, escrito ROG Strix, e lembrando que aqui já temos um grande diferencial, que é isso aqui, né, galera? Para desmontar o Strix Scar, é só você puxar essa chavinha para o lado que ele já solta a tampa de baixo e você já tem acesso à parte interna. É a coisa mais fácil do mundo. Normalmente a gente dedica uma parte do vídeo só para mostrar a desmontagem. Aqui eu nem precisava dedicar, eu vou ainda falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas é muito fácil de desmontar os novos Strix Scar e também os novos Strix normais da Asus de nova geração, tá? Não é o caso desse, mas é o caso dos outros que eu falei que ela lançou. E tá vendo essa linha branca em torno de todo o notebook? É um LED RGB, tá? Enquanto no Strix normal você tem essa linha branca apenas aqui na parte da frente, no Strix Scar você tem RGB em todo o entorno do Note, fazendo ele dar uma flutuada na mesa. Uma coisa que eu tô já notando, ele é bem mais pesado do que o Strix convencional. Vamos fazer um teste aqui de peso e espessura já? Vamos lá, hein? Unboxing duplo. Se você não deixou seu like, deixa seu like aí, que acho que é uma das primeiras vezes que a gente tá fazendo um unboxing duplo dessa forma. Ainda mais de dois notebooks que passam de 20 mil reais cada. Cara, se somar os dois notebooks, dá mais dinheiro do que o meu carro. Mas ó, vamos pesá-los aqui nesse momento. O Strix normal, cara, ele tá até me parecendo leve comparado com o Strix Scar, mas ó, ele vai pegar aqui seus, caramba, 2,3 kg. Será que tá certo isso? Pera aí, deixa eu botar ele de cima aqui. Tá aí, ó, 2,3 kg, 2,4 kg mais ou menos gramas. Realmente é leve. Cara, pela espessura do Note, ele é um notebook grande, meio parrudão, né? Grandão também. Eu esperava que ele fosse pesar mais, mas não. 2,4 kg é um notebook leve, né? Agora, o Scar, isso aqui tá beirando os 3 kg. Tá muito pesadinho, vamos ver. 2,770. Vamos botar de cima para ver se ele vai equilibrar aqui, ó. Calma aí. Equilibrou. 2,800, né, galera? 2,788 kg. Então, sim, o Scar, ele é mais firulento, né? Tem vários detalhes a mais, mas pesa seus 300 a 400 gramas a mais. De espessura, botando os dois aqui lado a lado, cara, eles me parecem iguais. Na câmera da frente, talvez vocês estejam conseguindo ver aí. Não me parece ter muita diferença. O Scar parece um pouco mais grosso, mas não muita coisa. Vamos ver. Pegando aqui o nosso paquímetro para medir a espessura bem no meio do Note. O Strix convencional, ele já não é um notebook fino, tá? Pelo contrário, 27mm está na categoria já dos grossos. Então, o Strix normal, ele é um grosso, mas não é pesado. Vamos ver o Strix Scar, que é pesado e deve ser grosso também, mas vamos ver. Ah, não, aqui tem um pouco mais. Aqui já tem um pouco mais, já fica nos seus 28,7, quase 29mm, né? São quase 2mm de diferença entre eles. Então, o Scar, ele é menos portátil, apesar de que se você quer portabilidade, nem o Strix é uma boa ideia, né? Porque ele ainda é um notebook bem grosso, bem grande, bem parrudão, só que até que leve. É um notebook que dá para levar na mochila. O Scar já vai ter que começar a pensar um pouquinho. E já que estamos com os notebooks fechados, a gente já pode aproveitar antes de abrir a dobradiça dele para falar um pouquinho sobre conexões, porque tem uma certa diferença. No Strix convencional, você vai ter um kit de conexões um pouquinho mais humilde, por mais que ele custe 20 e poucos mil reais, mas aqui no Scar você vai ter umas conexões diferenciadas. No Strix normal você vai ter aqui, ó, duas portas USBs comuns, 3.2 Gen 2, tá? Para conectar seus periféricos no lado direito. Aqui é a saída de ar. Parte de trás não tem nada, tá, galera? Os Strix agora dedicaram toda a parte de trás pro arrefecimento, então ele fica com essa
com essa saída de ar parecendo um difusor de carro. E no lado esquerdo você vai ter o resto das conexões, sendo a entrada para fonte de energia, que nós já mostramos, um RJ45 para conexão via cabo, HDMI 2.1, que se for igual aos outros Strix, está ligada na placa de vídeo dedicada, e duas USB-Cs 4 já, tá? Então ambas são USB 4, dá para ver pelo símbolo aqui, que elas passam 40 gigabits por segundo de velocidade. Isso é uma novidade, porque os Strix normais tinham USB-C 3.2 normal, aqui já é USB-C 4, e ambas suportam saída de vídeo, tá? Ambas suportam monitores externos, inclusive essa saída de vídeo já está escrito na ASUS que elas estão ligadas diretamente na RTX 5070 Ti, para você não sofrer gargalo. E essa da pontinha que tem um raiozinho, ela suporta carregamento também. Esta aqui não, tá? Essa da pontinha, aí sim suporta um carregamento se você usar uma fonte externa. Claro, carregamento só para uso básico, mas suporta. E por último, um P2 para fone de ouvido. Então, no Strix normal, são duas USBs comuns e duas USB-Cs, sendo que as USB-C já são USB 4. Agora, o ROG Strix Scar, já temos um kit um pouquinho mais trabalhado. Atrás não temos nada ainda, tá? Atrás também é só dedicado para o sistema de arrefecimento. Mas, vamos começar aqui pelo lado direito, que também só tem duas portas USBs comuns, 3.2 Gen 2 para conexão de periféricos, tá? Aqui já não tem mais toda aquelas saídas de ar, né? Porque o fluxo de ar tá meio que focado aqui na parte traseira. E no lado direito nós temos o resto das conexões, que é a fonte de energia, que inclusive é um formato diferente, aqui no Scar é um formato mais quadrado, RJ45, que aqui tem uma diferença também, essa porta do Scar suporta até 2.5 gigabits por segundo, enquanto o Strix normal é 1 gigabit, né? HDMI 2.1, provavelmente também ligado na dedicada, mais uma USB comum, tá? 3.2 Gen 2, já tá uma diferença aqui, são 3 USBs comuns e não apenas duas igual no Strix convencional. E temos duas portas USB-Cs que não são USB 4, mas são Thunderbolt 5, tá? Então são USB-Cs bem mais trabalhadas, aqui você chega a 80 gigabits por segundo de velocidade, se não me engano, e ambas também suportam saída de vídeo, só que dessa vez, ambas suportam carregamento, tá? Você pode carregar o notebook por essas duas portas se você quiser, para uso básico, lembrando, não para jogar. E ambas as saídas de vídeo também estão ligadas direto na RTX 5070 Ti, de acordo com o site. Também temos a entradinha P2 para fones de ouvido. Então, as entradas do Strix Scar são um pouco mais rebuscadas por ter já um Thunderbolt 5, apesar do Strix normal não fazer feio, já que ele tem USB 4, que já é um diferencial. Quase nenhum notebook tem USB 4. Esse cara aqui já tem, é que esse cara é um pouquinho mais para frente. Agora é o seguinte, vamos tentar abrir a tampa dos dois notebooks e vamos tentar abrir ao mesmo tempo. Já tem um elogio para o Strix antigo e uma reclamação do Strix Scar, porque o Strix antigo tem essa pequena protuberância na tampa que ajuda muito a você ter pegada e levantar ela, né? Aqui no Scar você não tem nada, é uma tampa reta, que visualmente falando fica mais bonito, mas não é tão prático de você levantá-la. Então vamos lá, obviamente, né, ambas vão abrir usando uma mão só. Ah, outra coisa que eu não mencionei, a tampa do Strix Scar é metal. Eu acho que eu deixei essa informação passar, mas enfim. Ambos os Strix têm tampa de metal, resto de plástico. Se você tinha dúvida sobre isso, já tá dito. Agora, vamos lá. Abrindo aqui os dois notebooks, é óbvio, né, galera, que eles vão ter aqui dobradiças macias. Deixa eu puxar eles mais para cá, ó. Inclusive, ambos os notebooks não abrem mais do que isso. Isso aqui é o máximo, né, que você vai ter, até porque o sistema de dobradiça aqui é exatamente o mesmo, é essa mesma alavanca, né, que ele utiliza, então eles só abrem nesse ângulo que é pouco, tá? Normalmente os notebooks abrem um pouquinho mais, esses caras, eles são um pouco mais limitados quanto a isso mesmo, por conta do deck traseiro que eles possuem. Ah, e uma coisa que eu já notei aqui, deixa eu ver se eu consigo deitá-los para mostrar aí na câmera de cima, eu achei a moldura da tela do Strix convencional, sem ser o Scar, até um pouco mais fina, tá? Esse Strix tá um pouquinho mais clarinho, eu achei até a moldura um pouquinho mais moderna. Mas vamos lá, vamos retirar aqui o proteção do Palm Rest e voilá, temos acesso à parte interna de ambos os notebooks. Bom, aqui vai ser uma análise dupla e olha que é diferente, hein? A gente não tinha testado nenhum Strix com esse visual novo aqui. Tá aí, ou eu não tô lembrado, né? Mas ó, vamos começar deixando o Scar de ladinho, já já a gente fala sobre você. Mas ó, Strix convencional, claro, ele tá desligado, não sei nem se ele vai ligar, precisa ligar na tomada para dar o primeiro boot. Mas ele tem uma parada no Palm Rest aqui, ó, que eu não tinha visto antes, essa arte, né? Na diagonal, a Strix sempre teve umas artes assim, uns grafismos diferentes, mas eu não lembro de ter visto essa arte em específico. Tá aí. Achei bem bonito e claro, né, aqui nós temos o adesivo Master Ryzen 9 HX3D. Este é um dos grandes motivos para você comprar esse notebook. A 5070 Ti é o motivo? Claro, mas eu acho que esse Ryzen X3D é o que chama, na minha opinião, tá? E ele tem um adesivinho aqui ostentando isso. Já
aqui no Strix Scar, nós temos algumas outras diferenças, tá? O Palm Rest ele tá bem mais minimalista, não tem design nenhum grafismo, né? Ele é liso, inclusive no Strix normal ele é plástico, e é um plástico simples. É gostosinho, né? Não é um plástico aquele liso barato, mas também não é nada de muito especial não tem uma textura muito especial. Aqui no Scar você já sente uma textura mais emborrachadinha, mais aveludada, que assim, eu acho legal, só que eu tenho um pouco de medo disso aqui ficar meio melado conforme o tempo vai passando. Não me parece ter má qualidade, tá? Parece ser um plástico de excelente qualidade, mas tem aquele aspecto um pouquinho mais emborrachado. E vocês estão notando que o numpad aqui, isso aqui é um adesivo, tá, galera? Mas ele já te avisa como é que funciona esse touchpad, porque ele tem o numpad integrado. Quando eu ligar o notebook, vocês vão conseguir notar isso. E bom, para continuar, eu acho que a gente tem que ligar estes notebooks na tomada, porque agora o RGB vai ser um ponto de diferença entre eles. Deixa eu só tirar aqui o plastiquinho da fonte. E galera, vocês não estão ligados como é que vai ficando o estúdio durante esse unboxing aqui, porque é muito plástico, muita capinha, né? Depois para organizar tudo isso aqui vai ser complicado. Ó, Strix normal ligado na tomada, já vamos dar aqui o boot nele, vamos ver se funcionou. Pera aí, F. Ah, agora sim, está ligando. Vamos ligar agora o Scar. Bom, botei aqui o Scar para ligar, beleza, os dois estão inicializando para a gente poder comentar um pouquinho sobre a parte de teclado aqui, o touchpad também. Deixa só os dois ligarem, entrar no Windows aqui para a gente poder fazer alguns testes. Deixa eu até ver, então, por exemplo, aqui o numpad ainda não está funcionando, deixa ela entrar para ver se a gente consegue mostrar isso. E ó, galera, eu tava entrando aqui no Windows para vocês verem o RGB e tudo mais, e já notamos uma outra diferença pro Strix Scar comparado com o G16. Aqui no Strix Scar, ó, ele tá me dando a possibilidade de configurar reconhecimento facial, porque ele tem sensor em infravermelho, ó. Se me posicionar aqui, ele vai fazer o reconhecimento aqui do meu rosto, né? A gente vai poder desbloquear o notebook com o reconhecimento aqui facial por infravermelho, coisa que o Strix normal não tem. Você só vai ter isso no Strix Scar, então é uma outra diferença, né? Um recurso um pouquinho mais premium. Aqui no Strix normal vai ter que digitar a senha mesmo. Bom, já configurei aqui o Windows e agora vocês estão vendo como é que são esses ROG Strix ligados, tá? O RGB deles e tudo mais. Antes de falarmos sobre o RGB, porque temos bastante coisa para comentar, vamos falar um pouquinho sobre a parte do teclado touchpad que ficou faltando. E é o seguinte, existe aqui uma certa diferença entre o Strix no design anterior para o Strix novo, né? Como eu falei, o próprio Palm Rest aqui do Strix novo ele tá mais minimalista, sem muitos detalhes como esse design, esses grafismos, né? Mas as próprias teclas também estão mais simples, agora elas estão aqui escuras, sem a borda RGB que você tinha no Strix do ano passado. Ano passado você tinha toda uma borda mais clarinha, né, que deixava passar a iluminação RGB. Neste ano, as letras em si ficam iluminadas, mas ele não tem mais aquela borda. Então, você tem um teclado até um pouco mais sóbrio nesse ponto. E aí, eu confesso que eu, particularmente falando, prefiro o design anterior, até porque o teclado anterior tinha aqui algumas teclas translúcidas que eu achava muito estiloso, né? Tanto do Q ao R, A ao F e também a barra de espaço translúcida. Eu acho muito bonito, particularmente falando, eu gostaria que todas as teclas aqui fossem translúcidas, né? Eu gosto desse visual. Já no visual novo você não tem mais essas teclas com esse apelo, né, mais gamer. Vamos ver se no Strix normal, sem ser o Scar, ele também vai estar mais minimalista desta forma. Sobre a sensação de digitação de ambos, são bem parecidas, tá? São teclas mais altas e mais durinhas também, padrão notebook gamer da ASUS. Temos aqui o botão Power separado, igualzinho em ambos os modelos, e também temos as teclas macro, né? São 5 teclas macro configuráveis via software também. Agora, uma outra mudança é no touchpad, porque o touchpad do Strix Scar é muito maior, então aqui você tem bordas bem menores, né, do touchpad em si, sendo que aqui no Strix normal você tinha um touchpad um pouquinho menor, né, com uma borda um pouquinho maior. Só que eu vou te falar, o deslize dos dois são sensacionais, os dois são touchpads bem acima da média, com a diferença de que no Scar é um touchpad um pouco mais macio, meio aveludado, né, com um deslize muito bom e com cliques extremamente leves, tá, são cliques realmente muito bons. Já no Strix normal, ele tem um acabamento mais liso, não é tão aveludado quanto no Scar, só que aquele liso que eu costumo falar que é glass-like, né? Ele parece muito touchpad de vidro, então o deslize em si é muito bom e os cliques também são bem levinhos, ó. Vocês nem devem estar ouvindo aí, porque além de levinhos, eles são bem silenciosos. São dois excelentes touchpads, mas aí a gente tem que destacar uma função que temos aqui no Strix Scar, que é isso aqui, ó. Você vê aqui, deixa eu apertar esse no lock, olha só o que acontece. Temos aqui o teclado numérico, né? Porque não sei se vocês separaram, mas esses teclados aqui dos dois Strix,
eles são teclados reduzidos, eles não têm aqui a parte numérica, ele acaba nas setas e acabou, são os teclados TKL. E aí, particularmente falando, eu não sei por que a ASUS faz isso, porque são notebooks de 16 polegadas, eu acho que caberia um teclado full size, mas não é o caso. E aí, no caso do SCAR, você tem o teclado numérico aqui no touchpad. Observação, tá? Quando você ativa o teclado numérico, ele para de funcionar, o modo touchpad, ele passa a funcionar só como se fosse o teclado mesmo. Para voltar para o touchpad, você deixa apertado, aí ele apaga ali as LEDs. Eu particularmente acho muito bonito, mas eu não, sei lá, eu acho meio estranho você tocar aqui nas teclas sem ter um feedback tátil, né? Mas é legal, para quem usa muitas contas, tal, não consegue usar as teclas numéricas aqui em cima, você tem esse recurso a mais. No Strix mais baratinho, você não tem isso. O que mais? Tecladinho aqui é a BNT, então ó, C cedilha nos dois modelos, acentos brasileiros, e nos dois modelos nós não temos o ponto de interrogação aqui no Shift. Então, teclado padrão ASUS, para fazer a interrogação você aperta ou Alt GR e W, no caso aqui a mesma coisa, tá, Alt GR e W, ou se não, Alt GR e Q para fazer a barra invertida, mesma coisa aqui, Alt GR e Q. Então, tem algumas similaridades, apesar de eu achar o design do teclado antigo bem mais legal. Agora sim, vamos falar sobre iluminação RGB, porque temos grandes diferenças, tá? No Strix convencional, você tem um RGB no teclado, primeiramente, né? É um RGB de 4 zonas, então você consegue dar esse efeito aqui de várias cores ao mesmo tempo. E além disso, você também tem um RGB aqui na parte da frente, tá? Ele tem esse neonzinho RGB nessa parte frontal, só que é apenas nessa parte aqui frontal mesmo, tá? Não tem RGB em mais nenhuma parte do notebook, mas enfim, quando você bota ele em cima da mesa, ele fica com uma espécie de neon aqui embaixo que eu acho muito bonito. Na tampa não acende nada, atrás aqui também não acende nada. Agora, quando a gente vem pro Strix SCAR, primeira coisa, o RGB no teclado é por tecla, então você consegue personalizar esse RGB aqui tecla por tecla, não é um RGB simples de 4 zonas igual o do Strix convencional, e o RGB não é só aqui na parte de baixo. Cara, se a gente pegar o notebook e olhar aqui de cima, ele tem RGB em todo o entorno dele, tá? Então, tanto na parte da frente, parte lateral, como também na parte de trás, você vai ter uma iluminação, ó. Se eu deixar a tampa aqui semi-fechada, vocês conseguem ver toda uma iluminação ao redor do notebook, e ele também tem esse RGB no logo, né? Você pode configurar também a cor que você quiser, mas não acaba por aí, porque se eu pegar a fonte dele e ligá-lo na energia, galera, o grande diferencial do SCAR, eu acho que é um dos grandes motivos de você querer comprar ele, é isso aqui que vai aparecer em 3, 2, 1, olha isso aqui. Como eu tinha falado, ele tem uma tela aqui embaixo desses furinhos, uma tela LED, que você pode, inclusive, personalizar o que vai aparecer nessa tela. Você pode configurar uma imagem sua, se você quiser. Aqui eu deixei no padrãozinho, tá? Esse padrão Strix aqui, mas esse é um dos grandes diferenciais aqui dos SCAR no geral. O SCAR tá com uma construção, um design muito legal, porque se você parar para ver, em questão de hardware, eu acho até que essa versão mais barata tá chamando mais atenção, só que ele não tem várias coisas que o SCAR tem, principalmente relacionados a design e construção, como essa telinha chamada de Anime Vision. Não vou explorar muito sobre essa tela, tá? Já tem vários vídeos aqui no canal mostrando ela, tanto no Strix SCAR 5080, como também no 5090. Você pode personalizar, tem vários efeitos já pré-setados, mas é uma telinha muito legal. Para um notebook gamer, assim, se você quer um visual mais exótico, isso aqui, eu acho que o Strix SCAR tá com um visual mais exótico no mercado de notebooks gamers agora, né, em 2025. Mas deixa eu tirá-lo da tomada para a gente voltar a falar sobre algumas outras coisas no notebook, como por exemplo, tela, que também é uma outra diferença entre essas duas versões, tá? Deixa eu tentar deitá-los. Como ele não abre muito a dobradiça, eu tenho que simplesmente deitar eles na mão aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo, mas é o seguinte, galera. Ambos os notebooks têm telas de 16 polegadas, tá? O tamanho é igual, inclusive a resolução deles é igual também, é o Quad HD Plus, ou seja, 2560 por 1600 pixels. Também ambas as telas são de 240 Hz e atingem até 100% do DCI-P3. Então você para para pensar, pô, qual que é a diferença dessas duas telas? As duas telas parecem iguais, elas são completamente diferentes. Espera aí que uma delas desligou. Elas são completamente diferentes na realidade. Deixa eu botar o notebook assim, que eu acho que fica um pouco melhor de mostrar para vocês, senão eu vou ficar riscando ali a mesa também. Mas galera, a diferença é que o Strix convencional usa uma tela IPS ao invés de mini LED, que é o caso aqui do Strix SCAR, tá? Ambos são compatíveis com HDR, mas uma tela mini LED tem um brilho muito maior. Não sei se dá para notar aí na câmera, mas visualmente falando, você consegue ver que aqui as cores estão bem mais, parecem mais vivas, né? O brilho dele também está bem mais alto, nem sei se está no máximo nesse momento, agora está.
Deixa eu botar aqui no máximo também, beleza? Ambas as telas com brilho no máximo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu botar um vídeo no YouTube rodando ao mesmo tempo para vocês verem a diferença na prática. Vale a pena lembrar também que o mini LED, ele não é tão contrastante quanto o OLED. O OLED tem um preto ainda mais preto, mas o mini LED é bem melhor do que uma tela IPS. Agora sim, vocês estão vendo, aqui é a tela IPS de excelente qualidade, mas aqui já é uma tela mini LED. Vocês conseguem notar que aqui tem bem mais brilho e bem mais vida nas cores, né? Acho que dá para ver claramente aí a diferença. Então, um dos motivos de você pagar mais caro no SCAR, além da parte de construção e tudo mais, é que esse cara vai ter uma tela mini LED ao invés de uma tela IPS. E só isso já tem uma certa diferença de valor aí, porque é uma tela com uma tecnologia bem mais avançada. Outra coisa também que a gente pode comentar é que ambas as telas têm aqui compatibilidade com o G-Sync, tá? Tem um adesivo aqui nos dois notebooks e ambas as telas também são compatíveis com o Advanced Optimus, então são telas bem completinhas. No caso da versão IPS, a ASUS chama de uma tela ROG Nebula normal e aqui na versão mini LED ela chama de ROG Nebula HDR. Mas enfim, esse vídeo está ficando muito longo, então foi o seguinte, deixa eu desligar esses dois modelos aqui para a gente partir para um tópico que a gente sempre faz nos unboxings, né? Que é desmontar ambos os notes. Tanto a versão mais simples quanto essa versão mais bolada. A versão mais bolada é um pouco mais fácil de desmontar, né? Mas vamos desmontar e ver como é que eles são internamente na parte de placa-mãe, né? Memória RAM, quais são os upgrades que dá para fazer. Então, deixa só eu pegar meu kit de ferramentas para mostrar ele já com os seus órgãos para fora. E bom, uma das diferenças é que na versão antiga ele ainda tem parafusos, né? Então você vai ter que vir aqui e desparafusar na mão mesmo, caso você queira fazer um upgrade. Vocês vão ver que na versão nova, aliás, vocês vão ver não, vocês já viram, né? Que na versão nova é muito mais fácil de você tirar a tampinha. Mas tipo assim, eu adorei a nova função do ROG Strix SCAR, só que se você parar para pensar também, né? Você não vai ficar desmontando o notebook toda semana. Então não é um sacrifício tão grande você não conseguir desmontá-lo com uma certa facilidade, mas eu espero que o que a ASUS fez no SCAR, que é desmontar ali só puxando a travinha, se torne uma tendência para cada vez mais os notebooks, né, facilitarem os upgrades. Mas bora lá, deixa eu voltar para os tempos arcaicos e tirar os parafusos um a um do Strix convencional. Pelo menos a ASUS dá uma facilitada na desmontagem desse Note, porque um dos parafusos, esse último parafuso aqui, ele não sai completamente, tá? Então, conforme você vai girando o parafuso, ele já destrava a carcaça para você. Você pode ver que aqui, ó, ela já tá levemente destravada, né? Não dá para ver direito, mas enfim, tá um pouco destravada já, pra gente ter um acesso mais fácil, ó, vir com uma peça de plástico, né? E conseguir destravar a carcaça mais facilmente do que se não tivesse essa pequena ajuda. Então, é a forma arcaica ainda, mas é mais fácil de desmontar do que alguns outros modelos que são bem difíceis de você conseguir, né, enfiar algum palitinho ali e destrancar as travas aqui da carcaça. Aí, ó, já tô terminando já. Enquanto eu falo com vocês, o negócio já vai meio que soltando de forma automática, sem quebrar nada, né? Tem notebook que só de desmontar você já quebra umas travinhas. Aqui ele já solta de forma bem fácil, ó, e terminou. Nem precisei avançar no tempo. A carcaça aqui já soltou. Aí, soltou. Então, agora essa aqui é a parte de trás, né? E aqui a parte interna do ROG Strix G16 convencional. Agora, se a gente for comparar com o Strix SCAR, aqui é só puxar para o lado, puxar para baixo, já era. Tiramos já a tampa de baixo e também temos acesso à parte interna. Vai ser até legal para a gente comparar aqui os dois hardwares, né, dessas duas versões. E dá para ver que eles são até que meio que parecidos em alguns pontos. Claro que o Strix SCAR é muito mais trabalhado, aqui é tudo blindado, ele tem toda uma proteção, né, para os componentes, ele te deixa com acesso apenas aos componentes essenciais. No Strix convencional ele é mais aberto, mas ambos os Notes possuem um sistema de 3 ventoinhas, tá? Então o arrefecimento aqui é mais trabalhado do que a maioria dos notebooks gamers. No Strix SCAR, todos os componentes, placa de vídeo e processador são resfriados por metal líquido. Aqui no Strix convencional, eu lembro que um é metal líquido, o outro é pasta térmica. Eu não lembro agora exatamente qual dos dois que era metal líquido, tá? Mas aqui é uma mistura, né, de metal líquido com pasta térmica e o sistema de arrefecimento fica mais aberto. Só que se você olhar aqui, cara, olha a quantidade de heat pipes que nós temos, né? Temos uma quantidade muito grande, então o arrefecimento dele é realmente uma coisa bem legal. Possibilidades de upgrades é o seguinte. No caso aqui do Strix convencional, você tem 2 slots para SSDs, tá? Um deles vem protegido com esse adesivinho,
mas ele aqui já veio com SSD instalado, com 1 TB de armazenamento, deixa eu ver aqui. E sim, é um SSD de 1 TB da Micron, tá? Que veio instalado aqui no SCAR, no Strix, aliás, que não é o SCAR, ele veio até com um dissipadorzinho de calor embaixo, e você pode fazer upgrade, né? Que nem eu fiz aqui, você pode tirar ele, botar um maior, botar algum outro com mais velocidade de repente, apesar dele já ser Gen 4 na teoria. E aqui a gente precisa tirar com parafuso mesmo, tá? Não tem nada de fácil acesso, aqui é na forma raiz. E você tem um segundo slot aqui para fazer o upgrade e botar um outro SSD se você quiser. Deixa eu botar aqui a proteção novamente. Inclusive embaixo do SSD fica a plaquinha Wi-Fi, é justamente esta aqui. De memória RAM, no Strix convencional você tem também blindadas, tá? Com esse pequeno adesivinho aqui para mais proteção. 2 slots, inclusive naquele esquema de ficar um em cima do outro, né? E antes que vocês me perguntem, pô, por que você tá mexendo no notebook sem tirar a bateria antes? Galera, não tem como tirar a bateria desse note, tá? Ela fica embaixo dessa fan, então aqui a gente vai ter que mexer com a bateria plugada mesmo, não tem jeito. Mas ó, temos aqui 2 pentes da Samsung. Ah, e outra coisa, eu desliguei o notebook, tá? Antes da gente começar a mexer. E ó, são 2 pentes de RAM Samsung de quantos cada aqui? São, 2 pentes de 16 cada. Então, no total, este note tá vindo com 32 GB de RAM. O que é curioso, porque eu acho que esse aqui tá vindo com 16. Eu acho que esse cara vem com 16. E o Strix normal vem com 32. Tá aí. De 5.600 MHz por segundo as memórias em si. Que sim, você pode fazer upgrade, pode botar aqui memórias maiores, né? Botar, sei lá, até 96 GB, provavelmente esse processador aqui aguenta. Tem que ver qual é o limite do Ryzen 9X 3D, mas você pode botar mais quantidade se você achar necessário. E agora eu só não lembro qual que era a posição. Era assim ou era assim? Tá, eu acho que era assim na realidade. E tá pronto. Esse aqui é o conjunto interno do Strix com uma bateria de 90 Wh percorrendo toda a parte inferior. Vindo agora para o Strix SCAR, com tudo blindado, a quantidade de upgrades é a mesma, tá? São 2 SSDs, com porém que para você mexer nesse SSD aqui, ó, deixa eu só tirar essa película protetora, você não precisa de ferramenta, é só você pegar a chavinha e jogar ela pro lado, que é meio dura essa chavinha. Caramba, como é que... Peraí. Nossa, que chavinha dura, velho. Tá, eu soltei a chavinha, mas eu acho que eu quebrei ela sem querer. Mas eu acho que é só encaixar de volta, peraí. Tá, encaixei ela aqui de volta e sim, a chavinha é só você vir aqui e girar ela, tá? Que ela troca de posição aberta ou fechada. Deixa eu deixar aberto que eu vou botar o SSD de volta. Mesma coisa aqui nessa outra posição. Também tem uma chavinha que você não precisa de ferramenta nenhuma, né? Você vem aqui e só puxa com força, aí, travou, puxa com força novamente, destravou. É o que a ASUS chama de toolless, né? Você não precisa usar nada de ferramenta, é só abrir, cara e coragem e já era. Veio aqui com um SSD da Hynix dessa vez. Deixa eu tirar esse adesivinho para ver quais são as especificações. Eu não vou conseguir tirar o adesivo, mas é um SSD de 1 TB, tá? Igual a versão o Strix normal. Aí você mexeu, é só você colocar de volta, virar a travinha, já era, o notebook está preso. Já sobre memória RAM, ela também tem aqui uma película protetora, que a gente vai dar uma curvadinha para cima, e veio aqui 2 pentes também da Samsung, aparentemente, vamos retirá-los. E outra coisa, aqui também é outro exemplo, tá, que a gente não consegue desconectar a bateria para mexer na parte interna, porque a bateria está dentro dessa carcaça de plástico, né? Então aqui eu imagino que ele já tem algum sistema de proteção contra curto, esse tipo de coisa, porque ele não dá acesso para o cabinho dela. Mas ó, são 2 pentes, é exatamente a mesma coisa. 2 pentes da Samsung, 16 GB cada, totalizando 32 GB, tá? 5.600 MHz e sim, você pode fazer upgrade. Por algum motivo eu lembrava que o Strix SCAR ele vinha com 16, mas eu acho que eu estava confundindo. Ele vem com 32 GB de fábrica, assim como o Strix normal. Então tá aí, estes são os upgrades. A bateria do Strix SCAR é exatamente a mesma, tá? 90 Wh de capacidade, inclusive parece ser fisicamente exatamente a mesma também. E é isso, agora vou montar esse note de volta. O vídeo já tá ficando muito longo, tá? A gente vai fazer uma segunda parte ainda só com benchmarks e testes, mas bora abrir um cyberpunkzinho para ver como é que esses notebooks estão saindo, porque ambos têm um conjunto muito parecido, ambos têm uma RTX 5070 Ti, mas eu estou muito curioso para conhecer esse Ryzen 9 X3D, mas vamos testar esse X3Dzinho e ver como é que ele se sai. E bom, pessoal, estamos aqui agora para testar esses notebooks em jogos, né? E vamos fazer da seguinte forma, vamos começar testando o Strix SCAR com a 5070 Ti e o Core Ultra 9 275HX em um jogo mais pesado para placa de vídeo, né? Pra gente ver o quão forte é essa 5070 Ti. E depois a gente testa o Strix G16 com Ryzen X 3D lá no CS,
Afinal de contas, o grande diferencial do Strix com Ryzen é o processador, né? Então, vamos fazer essa pequena divisão. Vai demorar um pouquinho, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vamos lá. Já estamos aqui no Cyberpunk. Ah, e uma coisa, antes de começarmos a falar sobre o jogo, importante a gente falar que essa 5070 Ti, galera, ela tá consumindo seus 140 watts de potência, tá? Muitos de vocês vão perguntar isso, né? Qual que é o power dessa placa de vídeo? Ela tá consumindo 140 watts, o que é legal, porém é meio preocupante, né? Porque a 5070 Ti, a expectativa é que ela seja igual uma 4080 pelo menos, né? Que ela consiga substituir uma 4080, só que uma 4080 consiga chegar a 175 watts de potência máxima. Claro, consumir mais energia não significa entregar mais performance. Pode ser que a 5070 Ti esteja consumindo menos e entregando mais. A gente vai descobrir isso agora, tá? Vale a pena lembrar também que a 5070 Ti tem 12 GB de VRAM, ao contrário da 5060 ou 5070, que tem apenas 8 GB, fechou? Agora, bora lá. Sabendo disso, vamos ver como é que ele está aqui no Cyberpunk. Eu já sei, tá? Porque a gente já fez uma live testando. Quem já assistiu a live também já sabe como é que ele vai se sair. Mas é o seguinte, vamos fazer um benchmark para comparar contra a 4080? Aqui, na pré-definição Ultra, a gente costuma testar os notebooks dessa forma, né? Quad HD Ultra sem DLSS, deixa eu só aplicar para tirar o FSR, e sem o DLSS também, então assim, ele sem nenhum tipo de upscaling, só usando o Frame Generation, e por enquanto o Frame Generation 2x, ou seja, igual uma 4080, porque a 4080 também tem um Frame Generation normal, né, que seria 2x, por ser uma 5070 Ti aqui, a gente poderia chegar nos 4x, mas vamos nos 2x só para fazer o comparativo de performance mesmo, tá? Então no Ultra, sem DLSS e em Quad HD, vamos rodar aqui o benchmark e ver quantos FPS uma 5070 Ti consegue pegar e se ela passa uma 4080 em performance. Beleza, benchmark começou e números na tela, meus amigos. Tá aí, ó, 120 e poucos FPS já estamos pegando, tá? Depois a gente vê, não lembro de cabeça quanto que a 4080 pegou. Eu sei que a gente vai pegar possivelmente mais, mas vamos esperar o final do teste, né? Vale a pena só lembrar, galera, que talvez a qualidade da imagem aqui no vídeo para vocês, a qualidade do jogo, não esteja tão boa, porque eu estou utilizando uma placa de captura que só captura em Full HD, tá? Então, por mais que a tela aqui seja em Quad HD, vocês estão vendo o jogo em Full HD. Eu já me comprei, né, uma placa de captura um pouquinho melhor, uma placa de captura 4K, mas não chegou ainda. Tá aí, vamos ver qual que vai ser a média, mas ó, vocês já estão vendo números legais ali na MSI Afterburner, né? O processador Core Ultra 9 ali é que agora deu uma variada, mas ó, ele fica boa parte do tempo nos seus 5.2 GHz, né? 5.100, caiu de novo aqui, ó, 5.187 MHz, um clock bem alto e temperaturas estão bem ok também, tá? O notebook não tá esquentando muito não, sempre abaixo de 30 graus, tanto no processador como também na placa de vídeo, mas agora chegamos no número final. Vamos ver quanto que a gente pega de média usando o Frame Generation em 2x apenas, tá? Quad HD Ultra pegamos 122 FPS nessa passada, tá? É muita coisa, mas isso é muito ou é pouco comparado contra uma 4080. Então, a gente pode simplesmente dar um Alt Tab e ver quanto que uma 4080 tinha pego. Aqui no Storm 480, por exemplo, né? Ou até no Helios Neo, aliás, Helios Neo não, no Helios 16 aqui embaixo. E galera, 4080 usando o Frame Generation 2x, pega 117 FPS, 115, a gente pegou quanto? 122, meus amigos. Então, aparentemente sim, aparentemente nós estamos no mesmo nível de uma 4080, quem sabe até um pouco melhor. Uma 4090, a melhor, chegou a pegar 129, um pouco mais, né? Mas vale a pena lembrar que a 4090 para Quad HD é pouco, né? A 4090 tem VRAM e performance suficiente para 4K, coisa que a nossa 5070 Ti aqui não vai ser tão boa, afinal de contas a VRAM aqui é 12 GB, né? Para 4K seria legal os 16 GB já da 4090. Só que é o seguinte, a gente usou o Frame Generation 2x, e legal, já podemos confirmar aqui que sim, a 5070 Ti, mesmo consumindo menos que uma 4080, está entregando a mesma performance de uma 4080. E não é só baseado no Cyberpunk, tá? A gente fez uma live e na live basicamente todos os jogos a gente tá igual ou melhor aos benchmarks, né, que a gente tem com 4080. Mas no caso da 5070 Ti, a gente tem uma pequena possibilidade de ativar o Frame Generation 4x, onde você vai ter 3 frames artificiais para cada frame original. No 2x era um frame original e um frame artificial. No 4x você tem muito mais frames artificiais. Vamos ver quantos FPS a gente pegaria se a gente ativasse
essa possibilidade. E aí, galera, aqui já é absurdo, né? A gente tá rodando Cyberpunk 2077 no Ultra, claro, sem Ray Tracing, sem nada, tá aqui apenas pra gente fazer um comparativo, mas papo de 200 FPS usando o Frame Generation 4X. Então você consegue, né, além da 5070 Ti estar um pouco melhor que uma 4080, a gente ainda tem essa vantagem do Multi-Frame Generation para momentos que você vai utilizar. O Multi-Frame Generation não é perfeito, tá? Ele cria uns certos artefatos ali na tela, uns fantasma também ao redor dos personagens, mas dependendo do jogo, o Multi-Frame Generation funciona bem. Aqui no Benchmark, por exemplo, ele tá perfeito, né? Não tô vendo nenhum defeito visual, daria para utilizar numa boa, e aí você estaria rodando Cyberpunk em taxas aí competitivas, né? Um FPS mais alto do que você provavelmente roda um CSzinho, que estamos rodando a 200 FPS, um resultado muito bom. Vamos ver, comparado contra uma 5080, quão atrás a gente fica, né? E vamos ver qual que foi a média que a gente pegou também. 206 FPS foi a média que nós pegamos. Se a gente comparar, a gente fica, deixa eu desmarcar aqui, a gente fica um pouco atrás da 5080 que tinha pego 218, né? A 5090 aqui pegou bem mais, então a 5070 Ti fica um pouquinho aqui atrás, né? 9 não, uns 12 FPS para trás, é isso? Mas enfim, tudo muito parecido, né? Nos seus 200 FPS usando o Multi-Frame Generation, que é um dos grandes atrativos. Então, sim, essa placa de vídeo está bem interessante. Mas provavelmente, se você for jogar o Cyberpunk, você não vai rodar em Quad HD Ultra, né? Quad HD você vai rodar porque é a resolução da tela do notebook, mas talvez você vai botar um Ray Tracing aqui, porque eu acho que ele tanca, né? Então vamos tentar configurar o Cyberpunk no talo do talo, botar um DLSSzinho qualidade e ver como é que ele se sai. Galera, agora já é gameplay de fato, tá? Estamos rodando Cyberpunk 2077 simplesmente na maior configuração gráfica possível, que é o Overdrive, usando o DLSS Super Resolution, né? O Upscaling. Por enquanto, deixando no modo automático, vamos forçar o modo qualidade, né, para não perder tanta qualidade visual. Então, aqui DLSS no modo qualidade, usando também o Frame Generation no 4X. Estamos rodando vamos ver aqui, espera ele dar uma renderizadinha, papo de 120 FPS, 130 FPS. Claro, isso usando o Multi-Frame Generation, né? O jogo tá bem tranquilo aqui de jogar, não tô sentindo muito input lag, pelo menos jogando aqui dirigindo o carro, né? Tô sem mouse para poder ver a mira aqui nesse momento. Uma coisa que vocês vão notar é que usando o Multi-Frame Generation 4X, ele dá uns stutterings meio pesado de vez em quando, tá? Coisa que não acontece se você usar um Multi-Frame Generation mais leve, tipo um Frame Generation 2X ao invés do 4X. Mas coisas que já dá para analisar, clock desse Ultra 9 muito alto, a gente tá aqui acima dos seus 5 GHz quase que o tempo todo. A gente sempre reclama que Intel no Cyberpunk não costuma ter um clock alto, aqui tá tendo, tá? Clock altíssimo, CPU consumindo ali seus 60 watts, tá com consumo até que modesto, nos seus 80 watts, então temperatura tranquila também. Já a placa de vídeo, essa 5070 Ti promete 140 watts e entrega os 140 watts, né? Diferente da maior parte das RTX 4000, que promete um valor alto e entrega na prática um valor mais baixo, aqui não, ela prometeu 140 e está pegando 130 e pouco, 160 bateu ali agora, não sei se vocês viram, mas o consumo da placa de vídeo está até mais alto do que ela mesma promete, né? E ela está tranquila, 140 watts ali a 75, 74 graus, então temperatura bem de boa também. Eu estou sem os instrumentos para medir barulho, a gente deixa isso aí para um vídeo que a gente vai fazer de testes mais detalhados, tá? Mas o notebook está no modo turbo e sim, tá fazendo um pouco de barulho, ele não tá o notebook mais silencioso de todos não, beleza? Mas está bem confortável aqui, de jogar bem tranquilo, tá até que relativamente estável, né? De vez em quando vai dar um stuttering ou outro, mas no geral tá dando para jogar numa boa, com clocks altos, consumos altos, tudo muito legal. E muita gente comentou em live, e é verdade, que esse Core Ultra 9, ele parece estar performando muito melhor nesse Strix Scar aqui com uma 5070 Ti do que performou lá na versão 5080 ou 5090. E eu acho que o motivo disso é que na versão 5080 e 5090 a placa de vídeo consumia mais energia, então o sistema como um todo esquentava mais. Aqui, como a placa de vídeo ela consome menos energia, eu acho que o sistema consegue empurrar mais esse Core Ultra 9 aí para ele entregar mais performance, esquentando menos, porque o conjunto em si está esquentando menos, né, por estar consumindo menos energia, e aí a gente consegue resultados melhores no geral. CPU não bateu 90 graus até agora, né? Tá acima de 80, de vez em quando bate seus 87, mas ainda não bateu nenhum número amarelozinho. Então, muito legal você rodar Cyberpunk na tela interna do Note, Quad HD, Overdrive no talo do talo acima dos 100 FPS, se você usar o Multi-Frame Generation. Mas os testes não acabam por aqui, agora é hora de trocar de notebook e vir para este cara um pouco mais simples, sem as firulas do Scar, mas com a mesma placa de vídeo e principalmente com o Ryzen 9 9955HX3D
Vamos ver como é que esse Ryzen X3D se sai num CSzinho? E agora é o seguinte, estamos aqui já no Strix G16, tá? Com o Ryzen X3D, não é mais o Strix Scar, e estamos aqui no CSzinho. Configurações gráficas é o seguinte, estamos aqui com tudo no mínimo, tá? Sem o FSR para não ficar tão feio, e na resolução Full HD mesmo, tá? Resolução mais baixa, justamente para botar o peso em cima do processador e não da placa de vídeo. Muita gente joga em resoluções mais baixas ainda no CS, mas um Full HD que eu acho que já tá bom o suficiente. E vamos lá, hein? 3, 2, 1, estes são os números de FPS aqui no CS no momento. Galera, estamos acima dos 400, agora 300 e pouquinho FPS, né? Vale a pena contextualizá-los que no CS2, normalmente os notebooks gamers ficam abaixo de 300 FPS. Os Core Ultra 9 mesmo, né? Eles ficam nos seus 270, 240 FPS. Aqui nesse Ryzen X3D, a gente está pegando mais de 400 FPS de performance aqui, claro, varia de região para região. Em live, galera, a gente chegou a pegar 500 e de vez em quando batendo 600 FPS em alguns momentos, tá? Só que isso vai variar muito, né, do mapa, da região onde a gente estiver. Mas assim, no mapa de agora, já tá no FPS muito bom, né? 400 FPS é uma marca inédita para o canal. Em um PC, a gente consegue manter seus 500 FPS de forma mais constante no CS2 aqui, também usando o Ryzen X3D. Mas em notebook, isso aqui é o mais forte que a gente conseguiu testar até hoje. Falando de processador para jogos, esse Ryzen X3D tá um absurdo, tá? E ó, ele tá consumindo 55 watts, meus amigos. Tá com consumo relativamente baixo, né? Eu reclamei até em live que, pô, ele poderia até consumir mais. A gente fez um teste, fez uma tunadinha nele lá no software, né? A gente conseguiu fazer ele chegar a 75 watts. Eita que o CS deu uma lagada aqui, mas isso é internet. Mesmo aumentando o consumo desse X3D, ele não entregou tanto mais performance assim. Clock alto, tá nos seus 4 ponto poucos MHz, mas vale a pena lembrar que o diferencial do X3D não tá no clock, não está no consumo, não está na quantidade de núcleos, e sim na quantidade de memória cache. Esse é o que é o diferencial dos Ryzen X3D, né? E por isso que para jogos que vão gerar muitos FPS, eles vão ser muito bons. Então tá aqui, em cima dos seus 400 e muitos momentos, né? 400 e poucos FPS, 5070 Ti tá sobrando nesse momento aqui, mas é um CPU absurdo. Tem muito mais teste que a gente quer fazer nesse CPU, tá? Tem vários jogos, tipo Rainbow Six, dá para testar, Valorant, para poder fazer a comparação até desse Strix contra o Strix Scar, que tem um Core Ultra 9 275HX, que também é um excelente processador, mas esse X3D, ele realmente, né, impressiona bastante. Vocês viram que em alguns momentos ele cai para 300 e tal, mas num CPU normal, ele cairia para 200 ou abaixo de 200, né? Aqui ele está em 400 e de vez em quando cai para 300. Então, é muita coisa mesmo. Tá aí, para quem quer algo mais competitivo, né? Esse notebook tá bem interessante. Gostaria de ver Ryzen X3D em mais notebooks aí, talvez até um Ryzen 7 X3D ao invés do Ryzen 9, para ser um pouco mais em conta, né? Mas performance muito boa. Só que, galera, é isso, né? Vamos ficando por aqui. Vamos finalizando aqui no CS mesmo, como falei, a gente vai fazer aí no vídeo só de benchmarks, um comparativo de performance, também terá um vídeo de review um pouco mais resumido aqui para vocês. A intenção desse vídeo era fazer um unboxing um pouco mais rápido, mas como a gente fez um unboxing de 2 notebooks ao mesmo tempo, não tem como ser tão rápido assim, né? Se você quer mais testes, nós fizemos uma live já, testando esses dois caras, tá? Recomendo que vocês assistam aí. E comenta aí qual dos dois Strix você gostou mais. O Strix Scar, por ter essa construção toda renovada, ter a telinha Anime Vision, né? RGB em todo o entorno, essa nova tampa para desmontagem, um notebook muito mais moderno. Ou você gostou mais do Strix G16 com Ryzen 9 HX3D, que tem uma performance absurda? Gostaria de saber a opinião de vocês aí. Mas enfim, eu sou o Lucas Eixi, vou ficando por aqui e em breve saem os próximos conteúdos, então se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda, tá? Deixe seu gostei se você curtiu aqui o nosso vídeo e claro, venha conhecer nosso site, o benchpromos.com, porque a gente posta promoções de notebooks todos os dias, não só promoções, como também lançamentos. A gente avisou vocês quando esses caras aqui foram lançados. Temos o site, também temos um grupo no Telegram, todos os links estão aqui na descrição, fechou? Tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo então, até mais, valeu!